Agora chegou a hora da gente falar de um assunto diferenciado que agora é pele, mas que envolve também essa questão do isolamento social. Muitas pessoas acreditam que durante este momento que a gente está desde o ano passado, a pele fica melhor, mas pode ser o contrário. Nós vamos conversar agora com o dermatologista James Lima e ele vai poder nos trazer algumas dicas, bater um papo com a gente sobre os problemas que muitas vezes o estresse pode causar à pele. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Muito bom estar recebendo você aqui, James. Vamos falar de pele. Por incrível que pareça, a gente falou de estresse, aí vem o emocional. Realmente pode mexer com a pele? Com certeza. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado a todos pelo convite. Viu? Com certeza pode mexer. A gente, tanto a pele, os cabelos, as unhas, a parte emocional, a parte psicológica tem um impacto fortíssimo. A gente vê muito isso no consultório, no dia a dia. Muitas queixas têm relação com a parte emocional dos nossos pacientes. O que, na verdade, as pessoas pensam que pode ser bom, às vezes pode trazer alguns problemas para a pele. Muita gente passa mais... Hoje, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa. Algumas moram em apartamentos que não dão esse acesso a uma área bem grande de lazer, para caminhar. Tem lugares que não tem nem sombra, na verdade. E aí as pessoas acabam ficando mais tempo nos seus quartos, trancadas dentro de casa, e muitas não andam se expondo ao sol. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Dentro de casa, a gente pode ter danos com a pele? Dentro de casa, a gente pode ter danos. A gente fala muito sempre do dano solar, mas o dano de luz artificial também é prejudicial à pele. Então, muitas vezes, dentro de casa, principalmente nesse período de isolamento, a gente está muito exposto à luz de celular, à luz de computador, à luz da televisão, que são luzes que também podem gerar dano na pele. Então, a gente tem que ficar atento, tem que manter o uso do protetor solar dentro de casa também. Dentro de casa também. As pessoas muitas vezes pecam nisso, dentro de casa não usam o protetor, tem que usar. Pelo menos 3 vezes por dia, mesmo dentro de casa, a gente tem que usar o protetor, tem que manter sempre esse hábito. E não somente o fato de ficar confinado, mas os nossos hábitos durante o confinamento também têm gerado muitos problemas na pele. Você falou algo interessante relacionado a usar o protetor dentro de casa. É até mais fácil, né? Porque dentro de casa você não anda maquiado, você não tem que estar se expondo para que muitos te veem fora de casa. E, de uma certa forma, essa proteção vai durar mais dentro de casa. Dura mais e até para reaplicar é mais fácil também. Você já está dentro de casa, o protetor está fácil. Não tem desculpa para ficar sem reaplicar. Sabe o que eu tenho ouvido nos últimos tempos? Vanusa, eu dentro de casa tenho bebido muito pouca água. Sim, isso é uma das coisas principais que tem acontecido, um dos fatos que tem mais impactado na hidratação da pele e dos cabelos. A gente tem tido durante esse período de isolamento um quadro muito importante de cabelos quebradiços, de queda de cabelos, de pele ressecada. Tem pessoas que têm coceira no corpo, que a coceira tem piorado, e muito disso tem a ver com a falta da hidratação, tanto por via oral, quanto a hidratação tópica também. Durante o isolamento parece que as pessoas ficaram um pouco mais relapsas quanto a isso, e alguns quadros de coceira, de urticária, que estavam mais controlados, começaram a descontrolar durante a pandemia. Como a pessoa que está em casa deve aproveitar bem a oportunidade, principalmente esses dias todos que a gente vai ficar muito em casa, como é que as pessoas devem utilizar a natureza? Como é que as pessoas devem usar a oportunidade de sair um pouquinho de casa e deixar com que essa pele venha receber um pouco de ar puro e ao mesmo tempo sair um pouco do estresse, né? Sim, bom, em primeiro lugar, cuidar da saúde emocional é importantíssimo, né? A gente vive num período difícil, um período que essa parte emocional impacta muito na vida da gente. Então, o fato de a gente conseguir controlar essa parte emocional vai ter um impacto muito bom na nossa pele, nos nossos cabelos, nas nossas unhas. Um detalhe importante que muita gente tem descuidado por conta do estresse tem sido o descuido com a dieta, o descuido com a alimentação. Tem muita gente que está abusando de carboidratos, de muitos doces, de muitas massas, e aí com isso a gente tem tido piora de quadros de acne, piora de oleosidade, tem sido muito frequente. E um outro detalhe que tem acontecido muito durante a pandemia tem sido a acne por conta do uso de máscaras, né? Pronto, isso é muito legal. Era algo que eu ia mexer e fez muito bem. E agora, nos últimos tempos, a gente tem observado que pessoas estão usando 2 máscaras. Sim, sim. Além de uma, agora 2. E passam muito tempo. Qual é a dica para quem está o tempo todo com essa máscara? E o que a gente observa? Existem pessoas que andam com várias máscaras durante o dia. Não, na minha bolsa eu não tenho só a máscara que eu estou usando, eu tenho outras máscaras, mas tem gente que não é assim. Tem gente que, infelizmente, assim como tudo na vida,
Aquela máscara é de manhã até de noite, a mesma máscara. Quais são, assim, os cuidados que as pessoas devem ter relacionado a isso? Isso tem sido tão frequente que tem sido cunhado um termo, chama maskne, que é a acne relacionada à máscara. E na verdade, muito se tem debatido sobre isso. Um dos principais fatores que tem gerado o quadro de maskne tem sido justamente o que você falou, o uso da máscara sem a correta higienização. Tem gente que reutiliza a mesma máscara várias vezes, que fica muito tempo ocluindo a região. E aí, como a máscara vai aos poucos guardando detritos dentro daquele tecido, é mais comum, é mais frequente haver a inflamação da pele naquela região. Então, usou a máscara, já lava logo, já descarta e higieniza para poder reutilizar em seguida. Esse é um cuidado principal. Além disso, a gente muitas vezes vai precisar do tratamento medicamentoso. A gente tem que controlar a oleosidade, tem que controlar a formação dos cravinhos, das espinhas, mas esse cuidado com a máscara é essencial. Máscaras. A gente tem percebido que as máscaras que são vendidas em farmácias, que são aquelas máscaras cirúrgicas, né? Que são utilizadas, elas têm uma aberturinha ao lado. Eu recebi essa semana até um videozinho que mostra uma forma de você deixar a máscara mais presa ao rosto. Eu acredito que se a máscara foi feita daquela forma, acredito eu que seja interessante você usar ela da forma como ela é vendida, né? Para entrar um pouco também de ar. A gente tem que ter toda a segurança, mas aí vem o chamado. A máscara, ela te previne e ela evita que você tenha aquele contato direto. Mas cabe você também ter um certo distanciamento, mas também sentir que essa máscara entre um pouco de ar, né? Para que você sinta a natureza também um pouquinho dentro do teu rosto. Porque esse abafado todo, dependendo do tecido, dependendo da forma como você utiliza, não pode trazer problemas? De uma maneira geral, o que foi observado foi uma relação muito grande das máscaras cirúrgicas e das máscaras que têm outros tecidos, como polietileno. Eles têm tido uma grande relação com a formação de acne. Geralmente, as máscaras que são 100% algodão têm menos formação de acne. Tem sido muito debatida essa questão de ar entrando ao redor da máscara. Conversa-se muito sobre a precaução contra os aerossóis que ficam dispersos pelo ar. Mas contra esses aerossóis, a única máscara que seria 100% eficaz seria a máscara N95, que é aquela máscara bico de pato que veda completamente, que a gente usa nos hospitais, enfim. E que não tem aquele contato tão direto com a pele. Não tem um contato tão direto e geralmente a gente não vê tanto um quadro de acne relacionado a ela. Então, além de prevenir contra essas partículas que ficam suspensas no ar, não tem tanta relação com a acne pela máscara. O que a gente deveria fazer, então, como dica, além da proteção solar? Como é que as pessoas podem, de uma certa forma, usar algo ou evitar usar algo? Bom, em primeiro lugar, como eu falei, o uso do protetor solar, dos hidratantes, o cuidado com o sabonete durante o banho, o cuidado com a dieta durante esse período é essencial. O ideal, a gente sabe que as academias estão todas fechadas, mas se possível, tentar fazer exercícios físicos em casa, de preferência sob orientação, é sempre importante, porque a saúde física do corpo vai impactar na queda de cabelo, vai impactar na acne, vai impactar em toda a saúde dos cabelos, da pele e das unhas. E os homens, né, que gostam muito de usar barba, né? Tem que ter todo aquele cuidado também, porque de repente você pode trazer problemas usando essas máscaras em relacionado à barba. Tem que sempre ter um cuidado. Como é que vocês, homens, cuidam da pele de vocês relacionado à barba? Durante esse período, as barbas têm sido muito discutidas, porque as barbas mais volumosas, de uma maneira geral, elas prejudicam muito a adequação da máscara ao rosto. Então, muitas vezes, a barba volumosa, ela tende a atrapalhar a proteção. Então, o ideal, pelo menos durante esse período, é que a gente tente usar as barbas um pouco mais aparadas, um pouco mais baixinhas, né? E, além disso, o cuidado com a higiene no local. Quando a gente fala, a gente solta gotículas o tempo inteiro que ficam presas na barba. Isso predispõe a surgir dermatites na região, isso predispõe a gente ter infecções locais, então é muito importante a higiene nesse local. Muito bom. Gente, eu quero agradecer aqui ao nosso dermatologista que veio hoje trazer essas dicas que são importantes e evitar o estresse, né? Eu sei que não está fácil, está um pouco difícil, mas tem que tentar. Pelo menos se não conseguir evitar esse estresse, que a pessoa faça
tire proveito dessas dicas que foram dadas aqui. Não é Com isso? certeza. Isso tá aí. certo. Muito obrigada. Quem quiser Obrigado. entrar em contato com você, que quiser te visitar no seu Instagram, como é que faz? Meu Instagram é dr.jameslima, doutor James Lima, né? dr.jameslima. Pronto, Tô tem esperando muito mais vocês dicas lá. Tem muito conteúdo, todo dia eu tô falando lá. Tá viu? certo. Muito obrigada, viu, James? Obrigado, Vanusa.